Olá, hoje nós vamos falar da inteligência espiritual e da indústria 4.0. Sobre a inteligência espiritual, Napoleão Hill, ele sempre nos pergunta, né, a grande dúvida que existe na humanidade: quem somos, de onde viemos, onde nós estamos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos? Essas perguntas são perguntas que realmente a gente não encontra, pode colocar no Google ali que a gente não vai encontrar nunca, né? E são exatamente essas perguntas que figuram muito a questão da inteligência espiritual. Primeiro, vamos separar o que é espiritualidade do que é religiosidade, até para que a gente possa balizar os nossos assuntos, né? Religião significa religar ao espiritual. Então, as religiões definem para onde nós vamos desenvolver a nossa espiritualidade. Então, imagina aquela vela ali, né? Vocês estão vendo a vela na imagem. A vela é a religião. E o que seria a espiritualidade? A espiritualidade é a luz. Eu trago aqui para vocês uma fala do nosso sociólogo Cortella, que fala que a inteligência espiritual é tu responder estas perguntas. Por que eu nasci? O que eu quero fazer da minha vida e quais são os valores significativos para mim, né? Ou seja, qual é a minha missão de vida com relação à visão, onde é que eu quero chegar daqui a tanto tempo, daqui a 10 anos, como eu quero estar, e o que são valores. Os valores são, tudo aquilo que é valor para nós é quando a gente diz assim, ó, eu quero ser um milionário, mas isso eu não faço. Eu quero atingir tal objetivo, mas isso eu não faço. Aquilo que a gente diz, isso eu não faço, ele é um valor para nós, né? E todo valor sempre é muito caro para todo mundo. Uma das autoras da inteligência espiritual é a professora Dana Zohar. Eu tive o prazer de fazer uma entrevista qualitativa com ela quando eu estava escrevendo uma tese. E ela fala o seguinte: a inteligência espiritual é aquela inteligência que mede a nossa alma, dando uma visão e valores morais. É o termômetro que nos mostra o caminho para uma vida mais rica e mais cheia de sentido. Um outro autor interessante também é o Francesco Torralba, né? A inteligência espiritual complementa a inteligência emocional e lógico-racional e capacita para enfrentar e transcender entre o sofrimento e a dor, e para criar valores, permitindo encontrar um significado e sentido amplo para os nossos atos. E muito importante essa fala, né? Muita gente confunde inteligência emocional com inteligência espiritual. Não, a inteligência espiritual ela complementa a inteligência emocional. E depois nós temos esse autor brasileiro, né, que fala sobre inteligência espiritual. Ele diz, que é o Bandeira, ele fala: a inteligência espiritual é a faculdade ou a possibilidade de alterar a nossa história pessoal. E aí tem um grande pensador que diz: nós não podemos mudar a nossa vida daqui para trás, mas a gente pode construir uma nova história. Existem características de pessoas que têm inteligência espiritual e eu quero citá-las aqui brevemente para nós aqui nessa palestra. Primeiro, é conhecer os seus valores e propósitos. Segundo, espontaneidade na medida certa. Terceiro, ser conduzido por visão e valores. Quarto, a visão holística, a visão do todo. A quinta, compaixão e empatia. A sexta característica, celebração da diversidade. A sétima, independência de campo, que significa o quê? Tu tomar a tua decisão, tu ouvir todo mundo, mas tu vai lá e toma a tua decisão com base na tua crença, naquilo que tu acredita, sem deixar de escutar as opiniões diferentes, mas ter a sua decisão. Entender as coisas com profundidade. A nona, resiliência. A décima, uso positivo da adversidade, e aquilo que não mata, o que não nos mata nos fortalece. A 11ª característica da inteligência espiritual é a humildade. Um parênteses aqui, né? O pessoal muitas vezes confunde humildade com humilhação. A palavra que está no meio disso são os valores. Quando tu passa por cima dos teus valores para agradar alguém, tu está te humilhando. Então isso é humilhação. E a humildade é tu saber que tu não é mais do que ninguém. Que se tu teve oportunidade de estudar, se tu teve oportunidade de te capacitar mais que os outros, então isso não te faz melhor que os outros, mas isso te faz sim com um papel mais importante
perante a sociedade, né? Então tem uma grande diferença, e as palavras se escrevem parecidas, mas entre humildade e humilhação tem uma grande diferença. E a última é o sentido de vocação, né? É tu dizer assim, ó, eu nasci para isso. Então essas são as características da inteligência espiritual, brevemente aqui passadas para vocês. Um estudo da professora Dana Zohar. A professora Dana Zohar, ela se dedica muito a estudar física quântica também, né? Então isso tem um fundo de física quântica dentro dessas características. E qual é a conexão, então? O que seria a indústria 4.0, né? E eu vou aproveitar e falar um pouquinho da logística 4.0 também. Eu estive em Hannover em 2016, depois eu voltei lá o ano passado, em 2018, né? E a indústria 4.0, ela nasceu na Alemanha, em Hannover, na feira apresentada em Hannover pela primeira vez ao mundo em 2013, e de lá para cá ela vem se desenvolvendo e apresentando novos patamares. Eu pude assistir em 2 momentos e realmente a indústria 4.0 hoje é uma grande realidade nas nossas empresas. E estão chegando nas empresas das nossas cidades, nas empresas pequenas, através dos fornecedores maiores que precisam ter competitividade. Quem não migrar para essa nossa filosofia de indústria vai acabar saindo do mercado, então as empresas estão muito preocupadas com isso. Vamos desmistificar um pouco. Aqui eu na frente da feira de Hannover em 2018, né, o ano passado, falando dessa grande revolução industrial. Ela engloba os conceitos das internet das coisas, sistemas cyberfísicos, computação em nuvem, que é o cloud computer, e criam assim fábricas inteligentes, modulares, que vão tomando decisões descentralizadas. Muitas vezes a gente fica se perguntando, né, como que se as pessoas vão atuar nessa indústria, como é que ela vai funcionar? Como foi falado, as novas fábricas, a partir dessa revolução apresentada na feira, estão cada vez mais automatizadas, mais controladas por robôs que, através desses sensores, se comunicarão entre si para tornar o processo produtivo cada vez mais eficiente. Aqui ao lado nós temos uma foto, essa foto eu fiz lá, né, onde tinha uma estação de trabalho e cada computador fazia uma peça. Como é que foi isso, né? Eu cheguei num totem, coloquei lá o que eu queria, né? No caso eu queria confeccionar um brinde para mim, eu coloquei meu nome, digitei meus nomes, coloquei meus dados, nisso saiu um QR Code, desse QR Code veio para o meu celular e eu guardei esse celular. A partir disso eu dei uma ordem, dei um clique e dei uma ordem de produção. Os robôs dentro da programação começaram a confeccionar o meu brinde e 30 minutos depois eu cheguei com o meu celular no totem do QR Code, coloquei o celular lá e eu pude então, uma máquina colaborativa foi lá e me entregou aquele brinde, né? Então eu fico imaginando como é que vai ser isso num shopping, como é que vai ser isso daqui para diante numa indústria, né? Então eu trouxe alguns exemplos bem interessantes. Aqui, no caso, uma entrevista que eu fiz, vocês me desculpem, o áudio muitas vezes com o celular na feira, ele fica um pouco chiado. Esse é um vendedor da KUKA, a KUKA é KUKA, é uma das maiores fabricantes de robôs, e ela está imersa, inclusive com várias tecnologias. Eu pude estudar um pouco isso, né, até trazendo uma conexão com o sistema Lean de produção. Para onde vai essa indústria, como é que isso vai ser, e eu pude conversar com esse vendedor rapidamente. Então, vamos dar uma observada para vocês verem. Eu estou com o meu amigo Mário aqui, o Mário é vendedor da KUKA, e ele vai falar um pouco para nós sobre a indústria 4.0. O que temos aqui, na verdade, é uma simulação, vou falar em português, é uma simulação da indústria 4.0, onde cada máquina em torno de 30 mil euros, mais ou menos, cada valor. Platicábamos hace un momento de todo lo que representa. En esta pequeña celda estamos simulando una línea real de producción, aunque obviamente son piezas pequeñas. Lo que estamos haciendo es todo el armado de la línea. No tan solo es la parte de los robots, es la parte de la industria 4.0, como lo comentabas. La industria 4.0 nos permite tener el monitoreo de lo que está sucediendo dentro de la celda y también qué está pasando con cada uno de los robots y qué está pasando con cada una de las estaciones. Entonces la industria 4.0 nos permite ser altamente flexibles y tener la información correcta de lo que está sucediendo dentro de la línea. Entonces eso es lo que estamos tratando de emular aquí. Muy bueno
bueno, muy interesante. Y muchas gracias, Mario, por la colaboração com nós. No, gracias por la invitación. Um abraço para o Brasil. Como vocês podem ter visto, então, no vídeo, né? Ele explica, isso é muito interessante porque tu encontra no stand pessoas falando logicamente alemão, que é na Alemanha, né, mas também falam fluentemente o inglês, e eu tive que procurar, até para não perder nenhum detalhe, né, para ele poder gravar no vídeo com a voz dele, um vendedor da América Latina aqui, né, ele trabalha no caso na Argentina, na Cuca, na unidade da Argentina, e foi para a Alemanha para fazer os atendimentos. E assim segue a feira, aqui nós temos um outro stand, falando também sobre a indústria 4.0, a nova indústria, né? E a feira, vários stands mostrando isso. Aqui eu tenho uma imagem bastante interessante, e esse era um robô, né, que cortava cabelo, que fazia maquiagem. Logicamente, a tecnologia ainda não chegou no ponto de poder testar com seres humanos, mas no caso, a demonstração que foi feita nos dá um sentido de tendência muito grande. Eu até comento muitas vezes com meus alunos e digo assim, olha, vocês vão dizer para os filhos e netos de vocês que vocês são do tempo que iam cortar cabelo em cabeleireiro, em barbeiro e tal. Porque no futuro, quem vai cortar o nosso cabelo, sim, serão as máquinas, né? E quem vai fazer as maquiagens, quem vai fazer toda a parte estética que é feita hoje por profissionais, serão as máquinas orientadas por esses profissionais. Isso é uma aposta, né? Depois vocês podem me cobrar. Nós temos aqui um outro vídeo que também ele mostra uma tendência muito interessante sobre a questão dos serviços, né? Da venda de alimentos e os serviços que as máquinas podem fazer para nós. Vamos observá-lo. Eu cheguei no início ali na frente do stand e pedi, né, um sorvete. No caso eu não programei o sabor, não programei nada, porque a máquina estava destinada a servir aquele sorvete de chocolate que estava ali. Eu até perguntei se ele poderia escolher, ele sim, poderia, mas na demonstração nós estamos fazendo só com aquele canto ali dos sorvetes. Pois bem, observa, a máquina foi ali, ela está tirando a bolinha de sorvete, agora ela vai colocar num potinho, né? E esse pote, lógico que ela está lenta, né, gente? Ou seja, a gente está falando em tendências, né? Isso é um robô da Cuca, né? Como vocês estão vendo. Lógico que a gente está falando em tendências. Aquele potinho também, ele está fixo ali, mas ele poderia estar na mão de um outro robô colaborativo e me entregar. Agora ele vira o sorvete, né? Ou seja, aquela bolinha solta e tem um mecanismo ali que desprende o sorvete. E a pessoa vai lá e ela vai me entregar esse sorvete, que poderia, como eu disse, ser um robô colaborativo. A partir disso, eu peguei o sorvete e saí comendo. Então, vocês podem imaginar como é que vai ser uma sorveteria daqui a alguns anos, né? Daqui a alguns anos pode ser daqui a 3 anos, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos. Tem uma teoria aí que a gente não sabe quais os equipamentos tecnologias nós vamos estar utilizando nos próximos 3 anos, né? Nós vamos chegar numa sorveteria e não terão mais pessoas para nos servir, sim robôs colaborativos que vão lá nos trazer sorvete, nos oferecer bala, como eu tenho um próximo vídeo para mostrar para vocês. Aqui duas imagens interessantes da feira, um carro sendo abastecido, né, por wireless. Então, também essa tecnologia mostrada lá para nós, ela vai significar muito, ela vai trazer muitas diferenças, tanto quando a gente carrega o celular, no abastecimento do carro, formas de energia e tudo mais. Isso está exposto lá dentro em vários e vários estandes. Do outro lado da lâmina nós temos ali um manequim, né, com uma série de sensores pelo corpo, como se fosse uma armadura, e ali a indústria preocupada com a saúde do colaborador, tentando entender ergonomicamente, né, quais seriam as lesões que a empresa poderia estar fazendo naquele colaborador. Então isso também é uma outra preocupação, tanto da indústria mundial como também da indústria 4.0. Aqui, como não poderia faltar, né, as impressoras 3D, conversando com um especialista da nossa Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul,
o professor me explicou que aquela ideia de que nós teremos os nossos objetos impressos na hora está se aproximando, mas essa tecnologia ela ainda vai evoluir muito, né, para a gente poder ter impressão 3D em alta escala. Mas na Feira de Hannover já mostrou isso e várias empresas estão trabalhando muito forte em cima disso. Em breve, essa tecnologia também vai estar à disposição de nós. Nós temos também aqui alguns cartazes, né? Aí fala da logística 4.0, que em 2016 não estava aparecendo muito lá e em 2018 chegou muito forte. E também começa, mas isso é assunto para outra palestra, né? E começa a criar bastante robustez no nosso mercado. Eu tenho aqui um vídeo para vocês, que eu quero mostrar esse vídeo. No caso, a prateleira, ela anda, né, pela empresa. Então, se vocês observarem, como é que funciona isso na lógica, né? A prateleira, ela abastece de produtos, a partir disso ela começa a se aproximar da onde a gente gostaria que estivesse, ou seja, a pessoa não se aproxima da prateleira para pegar o produto, não. A prateleira se aproxima, no caso do cliente. Então imagina numa indústria, tem aquela parte de suprimentos, né, a parte que chamam de supermercado, que tu vai carregar para pegar os pedidos, e isso já é realidade em muitas empresas, inclusive do Brasil e do mundo, os próprios produtos, né, eles são selecionados por máquinas e por essas prateleiras, né, no caso, que estão fazendo isso. Uma série de essas prateleiras possuem sensores e por aí vai. Um outro vídeo interessante que eu quero mostrar para vocês é um vídeo de um robô que ele distribui balas, né, para as pessoas. Né? Então vamos observar esse vídeo, eu vou narrando para vocês o que está acontecendo. Observa então, o vídeo ali em cima ele tem as balas, né, o robô está com as balas ali, a pessoa entra, ela naquele menu de talk screen, ela escolhe que bala que ela vai querer. A partir disso, ela está ali selecionando, escolheu uma agora. Então a gente pode imaginar isso num supermercado, num varejo qualquer, né? Onde a pessoa não tem acesso à mercadoria, logicamente, o robô vai lá, ele escolhe, né, e entrega na mão da pessoa. Esse robô, ele andava pela feira oferecendo balas para todas. As pessoas simplesmente chegavam e conversavam com ele e através dos toques, né, e ele oferecia aquelas balas. Então a gente pode também programar isso para tendências, né, para o futuro do próprio mercado. Não vai tardar muito para que as organizações se adaptem a esse novo conceito, e quem quiser trabalhar nessas fábricas terá que desenvolver habilidades específicas. E aí não vamos entender fábrica, vamos entender fábricas, comércios, serviços, né? É uma nova filosofia de trabalho. E as pessoas que quiserem competir com as máquinas, elas não vão ter espaço para isso, mas vão ter muito espaço através de outras características de trabalho. Por exemplo, tem que ter formação multidisciplinar, porque vai lidar com diferentes tecnologias e realidades. Uma outra situação, a capacidade de adaptação, né? Porque tem muitas mudanças e a todo momento mudando. As gerações mais novas, até pelo contato com os games, até pelo contato com a nova tecnologia, eles já estão tendo mais facilidade com mudanças, né? Mas ainda é um grande desafio para todo mundo lidar com vários equipamentos constantemente. Uma outra habilidade importante que a indústria 4.0 vai exigir e já exige dos profissionais é o senso de urgência, para saber exatamente quando interferir no processo e quando tomar a decisão. E uma outra característica, entre tantas, que a gente pode destacar, assim, que é o bom relacionamento do trabalho em equipe. E aí surge a figura dos times. Não mais, a gente muitas vezes, professor, fala trabalho em grupo. Não existe mais trabalho em grupo, existe trabalho em times, onde as pessoas são multidisciplinares e elas trabalham para atingir objetivos e trazer resultado
fazendo diferença por onde elas passam. A inteligência espiritual, então, fazendo a conexão da indústria 4.0 e a logística 4.0, a inteligência espiritual. Na inteligência espiritual, as pessoas elas têm visão de resultado, liderança, gerenciamento de pessoas, ecologia, educação, desenvolvimento, bem-estar físico, emocional e espiritual. Ela tem a ver com senso de vocação, tem a ver com eu nasci para isso, né? E todas as outras características que nós vimos. Na indústria 4.0 e na logística, com a formação multidisciplinar, capacidade de adaptação, centro de urgência, o bom relacionamento, tudo isso acaba criando uma conexão entre os dois. E de novo, né? O homem vai ter, tanto o homem quanto a mulher, vai ter que ter trabalhar com muita inteligência e uma formação totalmente diferente que hoje em dia nós estamos tendo, né? Porque não temos como competir com as máquinas terão os espaços delas, farão os trabalhos e nós teremos que nos adaptar com outras habilidades que as máquinas não têm. O grande link entre a organização e o colaborador na inteligência espiritual e na nova indústria no plano estratégico, nós temos missão, visão e valores. E na inteligência espiritual, nós temos pessoas com visão, missão e valores. Se nós conseguirmos trazer essa sinergia para dentro da nossa indústria, do nosso comércio, do nosso serviço, onde as pessoas possam ir para lá, realizar os seus planos, trabalhar para aquilo que realmente gostam de fazer, em cima de valores. Então, a nova empresa, a empresa do século XXI, uma empresa que, para atrair pessoas que queiram fazer diferença, ela vai precisar sim trabalhar muito em cima de valores, muito em cima de ética, né? Para que essas pessoas possam ir lá se realizar. Essa é a grande conexão que a gente pode dizer dessa nova revolução com a inteligência espiritual. Eu trouxe aqui uns quadros, assim, são estudos lá do século passado, ainda de 1990, né? Onde fala assim, ó, que organizações que têm espiritualidade, organizações onde as pessoas realmente elas cumprem a sua missão e se realizam fazendo aquilo que se comprometem a fazer, são 86% mais produtivas que aquelas que não têm. Então, o benefício para as pessoas, né? Saúde física, saúde mental, crescimento pessoal e avançado, maior sentimento de autoestima, é a pessoa acordar de manhã e sentir assim, pô, eu estou indo lá realmente realizar a minha missão, meu propósito de ter nascido. Eu abordo muito isso no curso Nascemos para Cumprir uma Missão, que é de um outro trabalho nosso, da escola, onde a gente trabalha educação financeira, planejamento e empreendedorismo, né, como uma forma de autorrealização. Não perca esse curso, em breve estará online para todos nós. E presencial, logicamente, para as organizações, né. E também a espiritualidade no trabalho, ela resolve 3 áreas assim, triangulares, que é a motivação, o empenho e a capacidade de adaptação. E o que acontece quando a espiritualidade na empresa é baixa, né? Então, também um estudo lá da década de 90, de 2 pesquisadores, os ambientes de baixa espiritualidade são também relacionados com abuso de álcool e outras drogas, acidentes de trabalho, ansiedade, depressão, preconceito e autoritarismo, né? Então, a falta da espiritualidade, a falta das pessoas terem um propósito de irem para lá realmente fazer diferença, traz todos esses problemas, né, que nós estamos convivendo hoje em dia nas nossas organizações. Culturas organizacionais de baixa espiritualidade reduzem a autoestima dos colaboradores, que por sua vez diminuem o esforço de empenho, aumentam o absenteísmo, o presenteísmo. O que é o presenteísmo, né? O presenteísmo no século XX, tu não ia trabalhar, é um absenteísmo, é a falta ao trabalho. No presenteísmo do século XXI, tu vai trabalhar, o teu corpo está lá, mas tu não está lá, né? Tu estás presente num outro local, tu está projetado num outro local. Então, a baixa espiritualidade faz com que realmente o presenteísmo ele cresça muito na empresa, né? E hoje é uma das grandes fontes de prejuízo. Também traz turnover, que é a perda de talentos, né? O turnover com relação à perda de talentos, diminui a satisfação do trabalho, resulta em baixa produtividade e, consequentemente, perda de competitividade. Eu espero ter sido bastante claro com todos, espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação, mas a gente pode dizer que a inteligência espiritual
ela está muito conectada com as novas tecnologias, com essa nova revolução industrial e logística que já está chegando, né? Já chegou aqui no nosso mundo. Desejo a todos, então, amor, saúde, prosperidade, felicidade, tranquilidade, facilidade na execução dos seus propósitos e muita alegria. Muito sucesso e até a próxima palestra. Obrigado.